começa a se cogitar aí uma possível chegada do Isco, um jogador, né, de renome na Europa, jogador importante, mas que, ao que tudo indica também, o Renan fez várias pesquisas que eu sei, foi reprovado no departamento médico. Renan, nos fale tudo sobre o Isco e sua opinião. Traria o Isco para o Flamengo ou não, Renanzinho? Vamos lá. Eu traria com algumas condições, tá? Uma delas é, obviamente, salarial, porque um cara desse não pode chegar no Flamengo e ganhar mais do que, sei lá, o Gabigol, que é a nossa principal estrela ali. E também teria que ter feito uma avaliação criteriosa, científica, da condição física dele. Por que eu tô falando isso? O que eu fiz é que logo quando eu ouvi ventilar Isco no Flamengo, eu falei, beleza, esse cara se ele tá sendo cogitado em clube do Brasil, é porque a Europa não tá se aproximando dele. Nem mesmo o Wolverhampton, que hoje tem o Lopetegui como técnico lá, que era um cara muito identificado com o futebol do Isco, inclusive foi com ele que o Isco jogou muita bola, inclusive na seleção espanhola. Mas eu fui lá, fui num site chamado o Gol, que tem lá as estatísticas dos jogadores, e ele consegue segmentar isso por temporada. Então eu peguei as temporadas aqui do Isco. Em 2022-23, o cara fez 19 jogos. 19 jogos e 1.200 minutos apenas. É muito pouco. Em 2021-22, já no Real Madrid, esse número que eu falei foi pelo Sevilha. No Real Madrid, em 2021-22, 17 jogos. E aí, 17 jogos, o cara jogou 400 minutos. Isso aí não dá nem 5 jogos direito, né? 2020 e 21. Eu vou até 2019, não vou regredir tanto no tempo, não. Mas 2020 e 21, 29 jogos, 0 gols marcados. 2019 e 2020, 30 jogos, 3 gols marcados. A temporada que ele mais jogou foi lá em 2016, 2015. 2015 e 2016, que ele fez em média ali, dos 2 anos, 53 jogos. O Flamengo costuma jogar quase 80, né? Então, para mim, esse cara já não poderia ser considerado um jogador irretocável ali na nossa escalação. Ele teria que ser muito, muito substituído. E aí a gente passaria, mais uma vez, a ficar remediando um problema, que é um problema do nosso meio de criação. Mas aí, beleza, a gente pode estabelecer ali a diferença de nível de futebol e tal, aí de repente no Brasil essa média dele de jogos acaba aumentando, porque aqui, sei lá, o ritmo de jogo é menos intenso, menos veloz, e o cara consiga jogar mais. E daí beleza, sabendo disso eu vou tentar entender o porquê que no Sevilha ele não teve o contrato dele renovado, porque quando ele vai para o Sevilha em 2022, ano passado, o contrato dele acho que era até 2023, 2024, eram uns 2 anos de vínculo. Só que esse término do vínculo ele foi antecipado. Eu falei, beleza, vou buscar saber o porquê, né? Vai que foi alguma lesão grave, aí em comum acordo as duas partes ali decidiram interromper esse vínculo. Aí eu fui ver que ele estava com problema extracampo lá no Sevilha. Quando ele vai para o Sevilha, quem leva ele para lá é o Lopetegui, né? Que aí o Lopetegui coloca ele como a principal estrela ali, o plano de jogo ali do Sevilha seria colocar ele para jogar como o principal jogador ali e tudo mais. Depois sai o Lopetegui e entra o Sampaoli, que até tenta botar ele para jogar, mas tira um pouco o protagonismo dele, enfim. E aí isso começa a fazer ele a ter um desgaste de ambiente no Sevilha, né? A ponto de teve um jogo lá que ele forçou um 5º cartão amarelo, porque lá você precisa ter 5 cartões amarelos para ser suspenso. Aí forçou um 5º cartão amarelo. Teve um jogo da Copa que ele falou que não tinha condições de jogo, aí ele vai até para o jogo, mas joga mal e é sacado e tal. E aí depois teve uma discussão dele lá com o diretor técnico, onde ele fala para o diretor técnico, e esse foi um fato mais recente, onde ele afirma que ele só estava lá por conta do Lopetegui, que ele não tinha nenhum compromisso com o diretor técnico e que ele se ele pudesse, ele não estaria lá, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, é um cara que busca um treinador de estimação para jogar. Foi assim na seleção espanhola, que ele jogou muito bem na época. Aí depois o Lopetegui até sai da seleção espanhola e vai para o Real Madrid às vésperas da Copa da Rússia ali. E aí quem assume a seleção espanhola é o Fernando Hierro, e aí ele começa a perder um pouco de espaço na seleção, enfim. E também quando o Lopetegui sai do Real Madrid, ele também entra em declínio ali.
Então, assim, se esse tipo de jogador, sei lá, é como se fosse um Arão, que o Arão jogou bem com o Jorge Jesus, depois começou a não jogar tão bem, aí vai lá pro Fenerbahçe e volta a jogar bola. Se pra gente tem um jogador desse, que é pouco, que tem pouca frequência nos jogos, se a gente olhar os últimos 5 anos dele, o cara menos joga do que joga, e o cara só consegue performar com um treinador em específico, sabendo do risco do investimento e sabendo que se o Flamengo investir nesse cara não vai trazer outro, eu tenho certeza disso, o Flamengo não vai trazer o Isco e mais um, e aí o cara chega, começa a não jogar tão bem, começa a ir pro banco, por conta dos jogadores que tem um histórico no Flamengo, que tem história no Flamengo, que tem influência no vestiário, e o cara começa a criar um ambiente ruim, como a gente viu uma pequena amostra do Vidal fazendo isso, que agora voltou pro time titular, mas a gente viu uma pequena amostra do Vidal, aí eu já acho que não faz sentido. Aí eu acho que vai ser mais problema do que solução trazer o Isco. Mesmo sendo um jogador que só tem 30 anos, e quando a gente fala só, a gente está pegando o potencial técnico dele e analisando a idade, porque 30 anos já é uma idade elevada ali. Se a gente hoje já começa a olhar para o Arrascaeta com algum cuidado, observando se ele tem condições físicas de entregar para o Flamengo uma temporada inteira, e o Arrascaeta tem 28 anos, imagina o Isco, que tem 30, vai fazer 31. E, sei lá, se ele viesse para o Flamengo, seria um contrato de 1 ano apenas, sei lá, sairia do Flamengo eventualmente com 31, 32 anos. Então, assim, para trazer ele, teria que ter essas duas análises. A primeira, o salário dele vai ser um salário astronômico, vai receber igual o Gabigol, aí eu já não concordo tanto. Segundo, as condições físicas dele, tá ok? A gente não vai ter problema físico? Beleza, não vai ter. Qual que seria o terceiro problema? Seria o problema ambiental. Mas aí a gente pode apostar, e aí vai ser uma aposta cara, mas vai ser uma aposta, que ao vir para o Brasil e sair do ambiente europeu, como aqui ele vai ser um peixe fora d'água, talvez ele não tenha tanto problema extra-campo. Porque ele não vai estar ali convivendo com os amigos dele, enfim, sei lá, querendo curtir a vida próximo da galerinha dele, vai estar meio que isolado no Brasil. Aí eu acho que talvez faça sentido uma aposta no Isco. Mas se não atender esses 3 critérios, principalmente a capacidade, a condição física dele e o investimento que a gente vai ter mensal no jogador, aí eu nem gostaria de trazer ele não, cara, sendo bem sincero. Para mim, jogar muita bola, vou ser muito franco. 30 anos, para mim, não se trata de um jogador velho. Entendo que com 30 anos dá, sim, para um cara que é profissional, o cara conseguir, né, jogar bola no Brasil aqui, e com a habilidade, a qualidade que o Isco tem. Agora, tudo isso iria depender demais da questão salarial. Vou ser muito franco com você. O Flamengo não pode cair nessa seara de querer trazer jogadores e aí, né, jogadores que já começam a deixar a primeira prateleira da Europa, começam a perder, né, oportunidades e vaga nos grandes clubes e querer trazer os caras com salário altíssimo para o Brasil. Porque isso, financeiramente, ao meu ver, trata-se de loucura. Por mais que eu entenda que o Isco joga muita bola, iria vir para agregar, tem essa parte extracampo, que a gente tem que condicionar a ele estar num país que ele não tem muitos amigos e tudo mais, eu vou ser franco contigo. Dependendo das condições salariais, eu traria o Isco. Mas traria o Isco estourando ali R$900 mil. Se não for, né, do agrado dele ganhar o salário em torno disso, né? Ele quer ganhar 2 milhões, esquece. 1,5 milhão, esquece. 1.600.000, esquece, né? Qualquer valor acima de 900 mil, eu me colocaria contrário à vinda do Isco para cá. Mas, para mim, trata-se de um bom jogador, trata-se de um jogador que tem lenha para queimar, porque tem ainda apenas 30 anos.